Era o presbítero Jefferson nos trazendo uma palavra. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Muito feliz de estarmos aqui, a presença do Senhor é real nessa casa. Josué capítulo 17. Josué capítulo 17. Feliz de estarmos aqui. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa pastora. Estamos felizes pela senhora ter chegado em segurança. E mais feliz ainda está o nosso pastor, e dá para ver. É notável. Deus abençoe. Muito bom ter a senhora conosco. Capítulo 17 e o versículo de número 12. Diz assim: os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades. Repita, não puderam expulsar. Porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém, não os expulsaram de todo. Livro de Juízes, capítulo de número 1, e o versículo 27, diz assim: Manassés, contudo, não conseguiu expulsar o povo de Bet-seã, de Tanak, de Dor, e do Meguido e das aldeias vizinhas. 28, diz assim: mais tarde, quando Israel se tornou mais forte, submeteu os cananeus a tributos e trabalhos forçados, mas não os expulsou de todos. Juízes capítulo 2 e o versículo de número 3 diz assim: por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos diante de vós. Serão vossos opressores e os seus deuses serão cilada constante para vós. Capítulo 2 e o versículo 10. Depois que toda aquela geração morreu e foi reunida, seus antepassados, surgiu uma nova geração que se esqueceu do Senhor e das orientações dos grandes feitos e do benefício que o Senhor fez ao povo de Israel. E você diz amém. Irmãos, esses textos que nós lemos são textos em que Josué, no capítulo 17, ele vai fazer a distribuição das terras e das heranças que Deus tinha dado ao povo de Israel depois que eles entrassem na terra prometida. E quando Josué está fazendo essa distribuição, o texto que nós lemos no capítulo 17 diz que os filhos de José, a tribo de Efraim e Manassés, recebeu uma porção de terra, mas eles não expulsaram os cananeus que habitavam naquelas terras. Quando Deus chamou Israel, tirou eles do Egito e disse assim: eu vou colocar vocês numa terra que emana leite e mel. Vocês vão conquistar terras, conquistar cidades, mas os habitantes dos locais que vocês tomarem por posse, vocês não devem ter relação com eles, não devem ter ligação nenhuma. Vocês vão expulsar e tomar a terra deles. Então, a ordem de Deus sempre foi expulsar e tomar a terra deles. Mas quando Efraim e Manassés recebem essa herança, o texto que nós lemos no capítulo 17 de Josué diz que eles não expulsaram esses habitantes. Pelo contrário, Deus deu força para eles expulsar esses habitantes. Mas eles, porque eram mais fortes, fizeram esse povo inimigo pagar tributos e trabalhar para eles. Então Deus deu força para expulsar. E eles, com a força que Deus deu para expulsar, deram um jeito de conviver com quem Deus mandou expulsar. Então eles recebem força, e por receber força recebem uma ordem, que era: eu estou te dando força para expulsar. Mas eles usam a força para dar um jeitinho de ganhar dinheiro com o inimigo morando na mesma terra. A terra que eles habitavam era Bet-seã. Diga, Bet-seã. Isso significa, na tradução, casa da tranquilidade. Então, eles estavam habitando numa terra que Deus deu,
habitando com o inimigo que Deus mandou expulsar, eles negociaram com o inimigo. Mas o nome da terra é Casa da Tranquilidade. Então eles estão habitando numa terra junto com o inimigo e estão vivendo num cenário de tranquilidade. Porque é possível você habitar com quem Deus mandou expulsar e viver em tranquilidade. Porque a gente não expulsa quem Deus mandou expulsar da nossa vida, porque onde nós habitamos está em tranquilidade. A gente não expulsa o pecado de estimação, porque onde eu estou está tudo tranquilo. Eu não paro de fazer a prática que Deus já mandou eu parar de fazer, porque a casa que eu habito chama-se tranquilidade, está tudo tranquilo. Eu venho para o culto habitando com o cananeu. Eu venho para a escola dominical habitando com o cananeu. Eu faço as coisas de Deus habitando com o cananeu. Afinal, Deus estava precipitado, porque Ele mandou eu expulsar, mas eu consigo controlar. Para que eu vou expulsar quem eu consigo controlar? Porque eu vou mandar embora se está tudo certo? Eu já dei o meu jeito. Deus não sabe do que está falando. Esse culto é espiritual. Enquanto nós estamos aqui, acima das nossas cabeças tem anjos e demônios. E essa noite eu senti de Deus isso no meu coração durante o dia, que a palavra para nós é: expulsa o que Deus mandou você expulsar. Deus não quer você habitando com quem Ele mandou expulsar. Você está controlando agora, mas daqui a pouco o que você controla vai passar a te controlar. Deus está dizendo: expulsa essa noite. Com o diabo, com o pecado, com o inimigo não tem negociação. Ele quer uma igreja santa, lavada e remida no poder da sua palavra. A consequência de viver misturado com quem Deus mandou expulsar está no livro de Juízes, onde nós lemos. Juízes 1:27. Manassés não expulsou quem Deus mandou expulsar, mas Deus deu mais força para eles e eles negociaram ainda mais com o povo. Você vem para o culto, Deus te enche, te dá força. Não é para você ficar negociando com o pecado, irmão. Você vem para o culto, é cheio no domingo. Fala em línguas aqui, roda para lá e para cá, rodopia, dá glória a Deus. Mas não é para negociar com o pecado na segunda-feira, não. Você é fortificado aqui, é para ser luz lá no trabalho também. Você é fortificado aqui, é para ser cheio da graça fora daqui. Deus não te quer só no ambiente de culto. Ele quer que você leve o ambiente de culto para sua casa, para o seu trabalho. Aí eles negociam, convivem com o inimigo porque estão na casa da tranquilidade. Juízes capítulo 2, o versículo de número 3, o texto diz que Deus diz assim para o povo. Juízes capítulo 2, o verso 3. Deus diz assim: eu falei para vocês expulsar esse povo, vocês viviam em tranquilidade com eles. Por isso, aqueles que vocês pensaram que dominavam, agora vão dominar vocês. Aquilo que você achava que estava sob controle, agora vai controlar você. Sabe por quê? O diabo faz o que quer muitas vezes em algumas áreas da nossa vida, porque a gente quer dar o nosso jeito. A gente diz: eu vou controlar. Eu vivi isso, eu estou pregando o que eu vivo, o que eu estou vivendo. A gente consegue controlar. Eu consigo dar um jeitinho aqui, dar um jeitinho ali. Daqui a pouco a bola de neve está matando você, porque você não fez o que Deus falou que era para fazer. Essa noite você chegou aqui dizendo: eu não consigo mais controlar essa situação, porque eu achei que dava um jeito, mas o jeito de Deus é diferente. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para dizer: ainda não está perdido. Se você se humilhar, orar e reconhecer o teu pecado, Crônicas 7 diz isso: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, orar, se humilhar, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. Essa noite Deus vai sarar a tua terra. A maior consequência disso, Juízes capítulo 2, verso 10. Depois surgiu uma geração que não conhecia mais a Deus. Porque a mistura com o pecado tira você de viver o que Deus tem para você. Porque se misturar com aquilo que Deus mandou expulsar, faz crescer uma geração que não conhece mais as benfeitorias de Deus.
Porque tem uma geração surgindo que tudo que eles querem é buscar uma palavra não na Bíblia mais e não no joelho. É ir pro Instagram, ficar ouvindo podcast que só tem palavra boa. Você pode estar em pecado, pode estar fazendo tudo errado, você vai ouvir palavra boa lá. Mas porque tá tudo misturado, tudo pode, a casa é da tranquilidade, pode habitar com o inimigo, não tem problema, isso é o que estão pregando aí fora. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer, não vai ter uma geração que não conhece a Deus, porque hoje nós vamos expulsar aquilo que Deus mandou expulsar. Mateus capítulo 4, Jesus é tentado no deserto. Nós tivemos uma aula aqui nas quarta-feiras sobre essa tentação, e eu levei isso para mim, mas lá no versículo 10, o texto diz, Mateus capítulo 4, verso 10, que Jesus, depois de ser tentado, ele olha para Satanás, e o texto diz que Jesus expulsou ele, mandou ele embora, falou, eu não vou mais ficar falando com você, eu não vou mais perder meu tempo, porque tem ponto que você não tem mais que negociar com quem está te tentando, você não tem que negociar com aquilo que está te tentando. Tiago diz, foge do diabo, resiste ao diabo, porque ele vai fugir de você. Deus vai te dar resistência. Você não vai se levantar hoje aqui para cair amanhã, você não vai se levantar hoje aqui para tropeçar amanhã. Se você quiser receber, receba, levanta a tua mão. Deus está te dando resistência espiritual. O diabo não vai mais te derrubar no mesmo pecado, o diabo não vai mais te pegar na curva de novo. Eu vou falar para você entender e para ver se você acredita. Assim como Jesus repreendeu aquele espírito tentador no deserto, essa noite nós estamos dizendo, vai embora da nossa casa, vai embora do nosso ministério, vai embora da saúde, vai embora do trabalho. Deus te dá autoridade essa noite. Declare, sai da nossa casa, não há espaço para tentação no nosso lar. O Espírito que habita em nós é maior do que o que está no mundo. Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. Nossas crianças, venham à frente adorar o nome do Senhor. Aleluia. Aviva a nossa alma, Espírito Santo, nesta noite mais uma vez.